Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, que a paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, seja em nossos corações. Estamos aqui diante dos microfones da Rádio Rio de Janeiro para realizar nosso trabalho semanal aqui de refletir, de entrar em contato com o conteúdo trazido pelo nosso querido Allan Kardec. E no mês de abril, né, como sempre comemoramos, 18 de abril, o aniversário aí da pedra fundamental da doutrina espírita no mundo. O conteúdo espírita sempre existiu, né? Os fenômenos, a mediunidade e todo o conteúdo sempre fez parte da história da humanidade. Mas como uma doutrina organizada, bem delineada, com a intenção de alcançar as consciências humanas, para trazer aqueles que têm necessidade de ter contato com um conteúdo que possa lhes auxiliar no processo da vida, aí não. Aí realmente essa data de 18 de abril de 1857 foi a pedra fundamental do início aí da doutrina espírita nessa estrutura que a gente, né, tem trabalhado a partir de então. Então Kardec passou por muitos reveses, né? Contra ele foram a ciência, contra ele foram os religiosos e o ceticismo em geral, os materialistas. Então ele teve uma luta acirrada, não uma luta onde houve brigas, né, e ofensas, mas um caminho de negação, de perseguição, esse tipo de coisa assim ele passou e ele superou tudo isso. Principalmente porque ele lidava com um conteúdo que corresponde àquilo que é verdade, àquilo que é verdadeiro. E acho que um legado para todos nós que admiramos e que constituímos e construímos a nossa vida em torno do conhecimento espírita é manter esse trabalho do Allan Kardec vivo, principalmente o trabalho de Allan Kardec, porque é a partir dessa célula fundamental que nasce para o mundo a doutrina espírita e é a partir daí que a gente tem a nossa verdadeira orientação dos conteúdos espíritas. Todo o restante pode ou não agregar valor à doutrina espírita. Cabe a nós uma reflexão, uma comparação. Muitas vezes um conteúdo nos chega e ele é razoável, mas não é totalmente correto. Mas a gente pode utilizá-lo se a gente quiser. Outras vezes eles são totalmente contrários ao trabalho de Kardec. E aí a gente percebe que, com certeza, esse conteúdo ele faz parte daquele grupo que tenta confundir a mente das pessoas para afastá-las do conteúdo real, verdadeiro, que consta no trabalho de Allan Kardec. E não importa o nome por quem venha. O médium, por quem venha, o conteúdo quando é do plano espiritual ou do escritor, que não é fruto de um trabalho de um desencarnado, mas de um encarnado que também possa vir até a prejudicar o trabalho nas lides espíritas, né? Balizados aí no trabalho de Allan Kardec. Então é algo assim que a gente precisa muito tomar cuidado, que nem tudo que é escrito a título de doutrina espírita realmente faz parte do conteúdo doutrinário. O conteúdo doutrinário ele fala a respeito de todas as coisas praticamente da vida, mas ele tem uma estrutura própria, ele tem, né, uma imagem própria, e é a partir dessa imagem que a gente aí vai tirar conhecimentos, vai dialogar a respeito de todos os assuntos existentes na vida. Então, acho que é um dever de todo espírita, é um respeito ao trabalho desse homem extraordinário chamado Allan Kardec. Então, nós vamos aqui dar continuidade, né, ao nosso estudo, que iniciamos já umas 2 semanas, a respeito, né, da influência materialista na cultura humana, né, e a regeneração
pelo Espiritismo. Que coisa interessante, né? Mais uma vez eu repito aqui que não é pretensão nenhuma dos espíritas, nem era de Allan Kardec, dizer que há uma regeneração a partir da doutrina espírita. Ele está dizendo que não existem outras formas ou outros grupos que não possam promover coisas maravilhosas. Mas quando a gente entende que o trabalho espírita ele traz para a gente um acréscimo, aquilo que falta na cultura comum, é aquilo que, como eu citei no último programa, o grande Abraham Maslow, um psicólogo que pesquisou na terceira força em psicologia, né, e no campo da psicologia humanista, existencial, e fez coisas maravilhosas. Ele também na quarta força em psicologia, onde nasce, né, e se desenvolve também a psicologia profunda, e ali a gente vai lidar com um trabalho de percepção, e até porque é fruto de pesquisa, então ele continuou, ele não ficou paralisado, no caso o Maslow. Então ele descobre que existem necessidades na vida humana, ele que criou aquela pirâmide que fala das necessidades básicas. Então ele entendeu que além daquelas que ele havia delineado, existia uma que faltava, que essa sim, que é o upgrade, como a gente chama muitas vezes, né? Que é aquilo que traria para o ser humano um estado mais completo, que lembra um pouco aquilo que o Jung falava a respeito do processo de individuação, mas não de fechamento, né? Do ser humano compreender-se como um ser, um indivíduo, um ser que não se divide, que é uma essência, mas também tem nele próprio uma plenitude a ser alcançada e desenvolvida. Então o Maslow, ele diz para a gente que existem os valores B ou meta-necessidades, ou seja, a necessidade das coisas que vão além do senso comum, do senso material, e, falando abertamente, necessidades espirituais. E aqui, no caso, quando a gente fala da questão da influência materialista nas ideias, que aí sim o materialismo é o grande inimigo de tudo. Não é o materialista, e sim o materialismo como um princípio. Porque, como diz Allan Kardec, né, a matéria morreu por falta de matéria. Porque o que existe é espírito. E existe também a matéria. Mas não existe a matéria por si só. Ela não faz nada. Como o nada não produz nada. Então é mais ou menos princípios assim que a gente vai trabalhando na nossa cabeça e percebendo na vida, nas circunstâncias, essas nuances para podermos agregar valor à vida que a gente tem, trazendo qualidade de vida para todos nós. E nós paramos num ponto, né, onde Kardec falava a respeito da decadência das artes da época dele, que dirá da nossa época aqui. Eu fiz alguns apontamentos, né, e a gente vai retomar aqui o parágrafo anterior para dar seguimento aqui ao texto. Então disse Kardec: a decadência das artes no século atual é o resultado natural da concentração das ideias sobre as coisas materiais. E esta concentração, por sua vez, é o resultado da ausência de toda a fé e de toda a crença na espiritualidade do ser. O século colhe só o que semeou, e quem semeia pedras não pode colher frutos. Ele colocou isso em grifo. Não pode mesmo, né? Pedra é pedra, fruto é fruto. Então, se a gente está semeando materialidade, a gente não vai colher espiritualidade. É preciso perceber aí as coisas, né? E aí a gente entra no parágrafo seguinte, que é de hoje mesmo. As artes só sairão do seu torpor por uma reação no sentido das ideias espiritualistas. E como poderão ligar o nome a obras duráveis, o pintor, o poeta, o literato, o músico, quando na maioria ou na maior parte, eles mesmos não confiam no futuro dos seus trabalhos, quando não percebem que a lei do progresso, essa invencível potência que arrasta após si o universo pelas sendas do infinito, lhes pede mais do que pálidas cópias das produções magistrais dos artistas do tempo passado. Olha que coisa interessante, né? Quando a gente percebe que nos falta alguma coisa, né, um sentido, voltando aí
a frase muito utilizada pelo grande psiquiatra Viktor Frankl, um médico psiquiatra que passou por 4 campos de concentração na época da Segunda Guerra Mundial. Já era um cara conhecido, um médico conhecido. Freud publicou textos do Viktor Frankl e ele passou, viu ali, perdeu ali a sua esposa, perdeu os pais, parentes, mas ele sobrou, viveu, saiu de lá com 25 quilos. E ele entendeu, vendo as pessoas lutando para poder sobreviver, e vendo as pessoas lutando para sobreviver e outros se deixando morrer, ele entendeu que é preciso encontrar um sentido. Então ele criou, a logoterapia, que é a psicologia, a busca do sentido. Escreveu alguns livros com essa temática, que tem ajudado muitas pessoas. Então é preciso a gente encontrar um sentido mesmo para o momento que a gente está vivendo, para a vida, para que a gente não fique perdido nela muitas vezes. Quando a gente está morto em vida, às vezes a gente não tira a vida no sentido físico, não se suicida fisicamente com uma arma, não se joga de algum lugar, não se mata, mas às vezes a gente se mata de outra maneira, onde a gente fica muito perdido na vida e é como se fôssemos defuntos ambulantes, acho que no dizer de Fernando Pessoa, ou o cadáver adiado, como também é dito por ele. Então, é preciso encontrar um sentido para as coisas. Ou senão a gente acaba também, como disse o texto aqui agora, a gente vai ficar reproduzindo coisas magistrais daqueles que viveram no passado. Porque a gente não vai encontrar o que construir na atualidade, porque falta o sentido espiritual para a gente. Essa espiritualidade, porque a materialidade tem limite. Assim como o corpo físico, a vida no sentido material, ela tem limite, ela tem um princípio, um meio e um fim, também aquilo que a gente vivencia no meio cultural, ela vai ter também, ou a gente vai ficar só repisando, reproduzindo as coisas do passado, que até um certo ponto não é ruim, mas permanecer nisso o tempo todo, realmente a gente precisa trazer, entre aspas, novidades, mas uma forma diferente de ver e lidar com as coisas. Como um trabalho, às vezes, de mestrado, um trabalho de doutorado, a gente vai desenvolver um tema inédito, vai desenvolver ou repisar em alguma coisa de uma maneira diferente, não apenas refazendo coisas, porque não encontra na atualidade, dentro de si, verdadeiros conteúdos. A gente vai reproduzir somente a banalidade. Então, isso tem acontecido muito, muito mesmo. Então, que bom que até certo ponto existem no passado coisas que a gente pode chegar ali e retirar de novo e transformar isso, dar uma roupagem nova, como muitas vezes acontece aí que a gente vê nas televisivas, etc e tal, em novelas, chamam-se de remaker, mas aquilo que está sendo escrito na atualidade nem sempre é tão bom quanto aquilo que foi escrito anteriormente, seja na literatura, seja na música, seja no teatro, seja no cinema, ou televisão, nos meios que a gente tem na atualidade, Não são esquecidos, continuando aqui, os Fídia, os Apel, os Rafael, os Michelangelo, faróis luminosos que brilham na obscuridade dos séculos idos, como fulgurantes estrelas em meio de profundas trevas. Mas quem prestará atenção à claridade de uma lâmpada que luta contra a luz brilhante do sol num belo dia de estilo? O mundo tem caminhado a passos de gigante desde os tempos históricos, e a filosofia dos povos primitivos tem se gradualmente transformado. As artes que se apoiam na filosofia, que é a sua consagração idealizada, devem ter também sofrido modificações e transformações. É matematicamente exato dizer que, sem crença, as artes não têm vitalidade possível, e que toda transformação filosófica arrasta necessariamente uma transformação artística correspondente. Vou repetir isso aqui, que é para
a gente entender melhor. É matematicamente exato dizer que, sem crença, as artes não têm vitalidade possível. É preciso crer em alguma coisa. Isso abre horizontes. Porque quando a gente não tem crença, a gente depara-se com um muro ou com um vazio. E a gente acaba caindo ali. Ou então ficamos presos naquele muro. Isso me lembra aquela música do Pink Floyd, The Wall, né, onde, né, o muro, né, que fica diante de nós, que impede muitas coisas de acontecerem. Às vezes são muros impostos por pessoas que não querem deixar que a vida tenha o seu próprio movimento. Uma coisa é você influenciar positivamente, da maneira como a gente entende a vida, o movimento das coisas. Outra é você impedir que a vida tenha o seu fluxo próprio. Quando a gente faz, num grande rio principalmente, uma barragem, impedindo que aquela água que vem até com um certo volume, de ela continuar indo para cumprir o seu caminho, que é alcançar o mar, em geral, essa barragem vai chegar num ponto que ela vai romper. Se a gente não tiver ali aquelas comportas que permitem que uma quantidade de água passe e apenas manter essas comportas fechadas e recusar-se a abrir ou abri-las, essa barragem certamente ela vai romper em algum momento. E vai ser grande o estrago. Muitas vezes, no nosso mundo cultural, nas nossas discussões de ideologias, políticas, ou ligadas a outras áreas, ou outros setores da vida humana, a gente, quando retém, impede que a natureza cumpra o seu papel, onde as pessoas exerçam a sua liberdade. Isso cria um grande problema. Mas quando a gente usa a nossa inteligência, a nossa capacidade para influenciar, trazendo coisas que realmente possam ser positivas e façam o outro pensar, e muitas vezes mudar de caminho, que é o papel da educação, porque a palavra educar significa conduzir de dentro para fora. Então, a gente pressupõe que existe alguma coisa lá dentro. Quando a gente pensa no ser humano como um ser reencarnado, e lembrando aqui uma frase do nosso querido professor José Herculano Pires, e foi lembrado no livro ali, Pedagogia Espírita, que é quase que um compêndio, uma espécie de vários títulos e textos, onde foi organizado, que falam sobre educação, e foi formado esse livro, né, Pedagogia Espírita. Eu lembro de ter lido ali o Herculano dizendo uma coisa muito importante, que o educando, o jovem estudante, né, ou o estudante em geral, pode ser uma jovem no sentido de uma criança, mas um adulto também, o educando, o estudante, ele é um reencarnado. Ele é um ser que já viveu, então ele não é uma tábula rasa, completamente não. Ele precisa ser despertado. Isso me faz lembrar Platão na teoria das reminiscências, desse conteúdo, exatamente esse conteúdo que existe dentro de nós. E não é só um conteúdo de experiência pessoal. Existe um conteúdo de experiência coletiva. E aí a gente vai mergulhar no mundo da psicologia, no mundo dos Jungs da vida, e a gente vai se perder aqui diante de tanta coisa para poder ler e refletir. Mas mais ou menos por aí. É importante a gente estabelecer um senso e seguir um caminho junto com a liberdade sempre, exatamente como Jesus preconizou. E esse Jesus, que é o nosso mestre, ele sempre, numa situação de vanguarda, né? Porque ele anteveio o futuro, compreende a humanidade porque faz parte dela, né? Ele só alcançou o estado de perfeição muito antes dessa nossa humanidade. E põe muito antes nisso, né? Põe muito antes nisso. Então, tudo que ele traz, todo o conteúdo que ele trouxe, ele veio e vem transformando o mundo. E cada época vai assimilar esse conteúdo do mestre de uma maneira peculiar ao que se vem desenvolvendo, naquilo que tange ao interior e ao exterior. Então, as artes, em geral, elas podem estar numa situação, como diz o texto, né, periclitando, porque elas não assimilam
com a rapidez as mudanças. No caso, os artistas, aqueles que produzem a arte, eles têm ainda uma dificuldade de compreender o que está acontecendo e não influenciam de uma maneira tão grandiosa as mudanças que estão acontecendo de uma forma geral. Então é preciso tempo para isso. Então, continuando aqui o texto. Durante as épocas primitivas, em que os homens não conheciam senão a vida material e em que a filosofia divinizava a natureza, a arte procurou, antes de tudo, a perfeição da forma. A beleza corporal era então a primeira das qualidades. A arte aplicou-se a reproduzi-la e idealizá-la. Mais tarde, a filosofia entrou em nova senda. Os homens, progredindo, reconheceram acima da matéria um poder criador e organizador, recompensando os bons, punindo os maus, fazendo uma lei da caridade, um mundo novo, um mundo moral. Levantou-se sobre as ruínas do velho mundo. Ou seja, o homem herda do homem. Tudo que é produzido pelo homem, através da vida, é que vai gerar, vai causar uma modificação sensível. Só que isso leva tempo. Algumas coisas são mais rápidas, outras são mais lentas, que precisam de mais tempo. Então, voltando à figura de Jesus, eu diria que Jesus é aquele que, como ele falou, a sua doutrina, ela leveda a massa, ou seja, é o fermento que altera a massa. Então, o conteúdo cristão, que é o conteúdo do Cristo, não do cristianismo aí que os homens criaram, a gente sempre estabelece essa distância, mas pensando no Cristo, em Jesus, naquilo que ele falou e produziu através das suas atitudes, quando isso preenche um ser humano, e isso está acontecendo, a gente pode até não ver, mas as pessoas estão se modificando e o ganho para essa modificação foi imenso a partir da presença de Jesus no mundo. À medida que a pessoa absorve esse conteúdo, ele passa a fazer parte da pessoa de verdade, ela se transforma, ela se modifica. É aquilo que João Batista falava, que o pastorino, usando o termo comum à época, que era advindo dos gregos, a palavra era metanoia, ou seja, mudança de mente. Então, à medida que a pessoa ela se transforma, mudando a sua mente, mudando a forma como ela encara o mundo, ela vai modificando as suas atitudes. Ela vai conseguindo refrear as suas animalidades, os excessos de materialidade. Ela vai colocar a espiritualidade como foco principal da sua existência, mas vivendo a materialidade. Não é vivendo como fumacinha, fluida no plano espiritual, não nesse sentido. Um pé no chão. Nós somos espíritos e a gente não compreende o que é ser isso. Como ensina lá o livro dos médiuns, os espíritos disseram a Kardec o seguinte: vocês aí agora estão estudando o perispírito, nós estamos estudando o espírito. E aí revela, esse adiantamento dos planos superiores da vida espiritual no caso. Porque essa vida espiritual que a gente fala tanto após a desencarnação, se a gente parar para pensar bem, querido amigo ouvinte, eu gosto muito de dizer isso, é uma vida ainda muito material. Então eu brinco dizendo o seguinte, que após a desencarnação a gente vive uma vida menos material, e não propriamente uma vida espiritual como a gente às vezes tenta imaginar, porque a gente está muito próximo ainda desses momentos. Então é preciso estabelecer esse senso para a gente aí não se perder e não se confundir, tá? Eu vou ficando por aqui, porque a gente ainda tem um pouco mais de texto para ler, a gente não vai ter tempo, que no próximo programa a gente vai provavelmente findar esse assunto muito interessante, pelo menos para a minha pessoa,
e desejo muito que o querido amigo ouvinte também, acompanhando aí esse estudo, essas reflexões, possa também sentir que o assunto é bastante palpitante. Tá bom? Então fiquem com Deus mais uma vez e que o nosso querido Mestre Jesus possa envolver a cada um de nós em seu seio, no sentido de nos acolher junto ao seu coração. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui dando sequência ao nosso programa Luz na Penumbra para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. E hoje nós vamos dar continuidade àquele bate-papo que demos início no programa anterior com a nossa irmã querida Luz Marina, presidente da Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso, que está aqui nos abrilhantando com seus comentários sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E é importante para vocês também saberem que ela é que está apresentando o programa Meditação e Evocação da Ave Maria, todas as tardes às 18 horas. Ela está agora como presidente no lugar do Cristiano, então dando continuidade a essa tarefa de apresentar o programa do qual eu modestamente também participo com comentários justamente sobre o Evangelho. Então vocês não percam a oportunidade de ouvir todos os dias, né, às 18 horas, um programa que está ao ar há mais de 70 anos. Então vamos hoje aproveitar aqui os conhecimentos do Luz Marina, mas eles estão disponíveis também todos os dias a partir das 18 horas. Né, Luz Marina? Isso, boa noite, gente, graças a Deus. Juntinhos aqui agora na Luz da Penumbra. Também é muito bom estar aqui junto com o nosso amigo Antônio de Pádua. Então nós hoje vamos estudar o item 4 do capítulo 12, dando sequência àquele tópico, retribuir o mal com o bem. Mas vamos ver até onde a gente vai levando. E se terminar, nós demos início aqui ao item 5 do subsequente, tudo bem. Se não, nós vamos nos ater ao item 4. Vamos ver o que vai acontecer. Okay. Uma surpresa para todos. Isso. Entrega que tudo dá certo. Vamos lá. Capítulo 4. Amar os inimigos é, para o incrédulo, um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, só vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual acredita que unicamente a morte o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Não tem nenhum interesse em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. Em certos casos, perdoar parece-lhe mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor a um secreto desejo de mal para o outro. Para o crente e, sobretudo, para o espírita, a maneira de ver é totalmente diferente, porque lança os olhos sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida presente não passa de um ponto. Sabe ele que, pela própria destinação da terra, deve esperar encontrar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que defronta fazem parte das provas que deve suportar e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer procedam dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, também não deve queixar-se do que lhe servem de instrumento. Se em vez de queixar
agradece a Deus por experimentá-lo, deve igualmente agradecer a mão que lhe dá a ocasião de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esta ideia o predispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance das setas maléficas do seu inimigo. Gente, é como eu disse, o espírito ele é esperto. Vamos usar da nossa esperteza de acordo com o nosso aprendizado. Não é uma esperteza do mal, é uma esperteza da sabedoria que nós adquirimos de acordo com o nosso estudo. Nós sabemos que todo o bem, que todos os pensamentos bons, eles nos colocam numa redoma, num envoltório, aonde somos protegidos de todo o mal. E é verdade. Quem pensa que vai sair de casa e ser assaltado, fatalmente está correndo o risco de ser assaltado. Se eu penso que vai chover e eu tenho que levar o guarda-chuva e a capa, muitas das vezes a chuva nos pega e muitas das vezes a nuvem só cai em cima da gente, da onde a gente está. Porque nós somos o que pensamos. Então, se eu me blindo, se eu coloco pensamentos bons na minha mente, no meu coração, eu naturalmente coloco um escudo invisível de proteção. E se alguém me passa desejando alguma coisa de ruim e eu com um sorriso dou um bom dia, imediatamente esse escudo repele todo o mal que aquela pessoa possa ter me desejado. Olha como funciona. Então não é vantagem ser do bem? Não é vantagem eu estar sempre em sintonia com coisas boas? E assim todas as cerdas, todas as flechas que me são lançadas serão reprimidas naturalmente e assim não entrará no meu corpo físico, nos meus sentimentos e na minha mente? Pois também sabemos que 90% das doenças que são causadas no nosso corpo físico vem de acordo com a nossa mente. Se eu sintonizo coisas ruins, com certeza eu vou estar jogando continuamente emanações ruins para as minhas células, para o meu sangue, para os meus nervos, e com isso eu vou acabar doente. Então, olha quanta vantagem eu tenho de melhorar a minha sintonia e sair desses pensamentos ruins. Não é verdade, Antônio? Eu gostei dessa palavra que você usou em relação aos espíritas. Esperteza, né? Esperteza. Porque é a mesma coisa que eu uso, mas talvez eu seja meio metida besta, falo lógica. Uhum. Né? O espírita usa a lógica para entender as coisas. E na realidade, no bom português, ele está sendo esperto no bom sentido. Ele está aproveitando os ensinamentos que a doutrina traz para usufruir de uma proteção. Porque a ideia de Jesus, ao trazer o Evangelho para nós aqui na Terra, há 2000 anos, foi justamente isso, nos ensinar o caminho do reino de Deus. E para esse caminho ser o menos espinhoso, o menos difícil possível. Então ele nos ensinou várias coisas, nos trouxe várias máximas que, se forem postas em prática, vão facilitar enormemente esse trajeto. Muito. Sabedor de que todo aquele cabedal de conhecimento seria impossível para nós naquela época entendermos, ele pediu ao Pai que enviasse mais tarde um Consolador que ia nos esclarecer todas as coisas e trazer outras coisas mais apuradas. Justamente é a doutrina espírita, e este livro aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, uma palavra de Jesus segundo a interpretação dos Espíritos, que estão facilitando o nosso trabalho. Resumindo isso, Luz Marina, é a tal esperteza que você falou. Nós vamos usar nossa esperteza, nosso conhecimento, para entender bem esse mecanismo. E é justamente isso. Ora, se eu tenho alguém aqui que está como se fosse um espinho no meu pé, eu vou ficar o tempo todo sofrendo com esse espinho no pé, deixando ele ficar doendo o resto da vida, resmungando e xingando. Não vai resolver, gente. Eu tenho que tirar isso aí. Mas você tirar, você vai se humilhar. Paciência. Eu acho que a dor da humilhação é menor que o sofrimento do espetado com certeza. Do espinho. E sabendo que esse espinho pode levar a uma doença interna, uma doença física. Pode causar até um problema mental, moral, aguçar as coisas que eu não resisto. Isso. Eu caio nas tentações porque eu estou totalmente livre a essas coisas. Isso. Agora, se eu ajo de uma maneira como Jesus nos disse, olha, trata o inimigo de uma forma civilizada,
cristã, faz por ele aquilo que você gostaria que ele fizesse se você estivesse na pior. Se você está numa empresa, é um gerente, alguém que tem uma certa autoridade, e vem pedir um emprego na empresa que você está, alguém que no passado, quando trabalhou junto com você, não sabe onde, lhe tratou mal, fez calúnia, de repente até você perdeu o emprego por causa disso, é um inimigo seu, entre aspas, você não pode agir do mesmo modo. Sim. Você tem que fazer o possível para que ele consiga aquela vaga lá com você. Agora, você tem a obrigação moral de informar ao chefe de tudo, olha, eu estou trazendo fulano, que ele pode ser útil para nós na capacidade dele, mas nós temos que ficar alertas, porque ele já fez alguma coisa desta forma, então nós não vamos negar ele a vaga, mas vamos ficar vigiando até para ele não se atrapalhar. Sim. Porque se deixá-lo solto é capaz dele Isso. se sentir muita vontade de errar. Nós vamos agir como se fossem tutores dele, Isso. ajudá-lo a se manter aqui, porque ele tem família, Isso. depende desse emprego. Então você está fazendo o quê? Aquilo que você gostaria que ele fizesse com você, Exatamente. caso fosse o contrário. Se você estivesse precisando de um emprego, você ia de casa até lá, puxa vida, eu preciso desse emprego, mas quem vai me receber é fulano. Esse fulano eu aprontei com ele. Jesus, olha a mentalização. Tomara que ele me esqueça isso que eu fiz, tomara que ele me perdoe. Eu ia lá assim, até chegar no emprego. Ele deve ter vindo assim. Isso. Então vamos dizer, você está certo. Nós vamos deixar rolar isso no passado e vamos tratar você 0 a 0. Você está fazendo a sua parte. Ah, mas se ele aprontar de novo, bem, ainda mais da minha parte. Isso, é problema dele, porque eu fiz a minha parte. É o livre-arbítrio. Eu fiz o que manda o figurino. Verdade. Eu estou no caminho certo. Agora, se ele continua gostando de fazer mal, já não é mais da minha alçada. Né? Isso aí, fazer o quê, né? Dá-se o mesmo com o que, no mundo moral, se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o alvitrariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha alma maior, mais nobre e mais generosa. É como o Antônio falou, não é porque eu estou dando o primeiro passo ou porque eu estou aceitando a pessoa de novo na roda de amigos ou dentro da família que eu estou me rebaixando ou engolindo sapo, né? Como muita gente fala por aí. Não é isso, gente. Olha a nossa esperteza do espírita. Nós estamos trabalhando, porque não é assim. Na escola a gente não estuda para ser esperto, se ser inteligente. Aqui também a gente estuda no Evangelho para ter uma esperteza sadia, uma inteligência de progresso espiritual. É diferente da esperteza para tirar vantagem. Não é isso, porque também se for essa, tira o cavalinho da chuva, que não é por aí. Então, a esperteza ela tem que ser com o coração aberto, ela tem que ser envolta no amor. Se não é para tirar proveito e também não é para ganhar bônus horas. E também ninguém engana ninguém lá na porta do céu, porque o nosso interior é enxergado a milhas de distância. Então não é que nem aqui, que eu fico rindo e pensando um monte de coisa errada. Quando nós nos despimos desse corpo físico e somos espírito, tudo o que é lícito e ilícito aparece como manchas no nosso perispírito. Então, cuidado, gente. Cuidado com a maneira como que você procede para tirar vantagem ou se redimir, ou evoluir. É diferente. Então, vamos entrar nos inimigos desencarnados? Não, podemos ver, porque nós temos tempo, desse item 5, né? Uhum. Talvez a gente estude. Que ele é pequeno também. Vamos ver. Vamos lá. Vamos continuando. Vamos lá. Vamos lá. Os inimigos desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos para ser indulgente com os seus inimigos. Em primeiro lugar, ele sabe que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea e que, assim como a criança se corrige dos defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. É isso. Então, hoje, no passado, há uns 10, 15 anos, ele fez e aprontou. Mas a vida ensina, gente. E com o tempo, ele aprendeu que não valia a pena ser daquele jeito. E quando nós o reencontramos, a gente vê, nossa, como fulano mudou, né? Porque estamos nesse processo de evolução. Continuando.
Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, já que este pode persegui-lo com o seu ódio. Olha aí, mesmo depois de haver deixado a terra, que assim a vingança falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação capaz de passar de uma existência a outra. Olha o problema aí que nós arranjamos. Porque o sentimento é a única coisa que nós levamos após a morte. Nós não vamos levar os bens materiais, como dizem, né? Caixão não tem gaveta. Mas nós vamos levar todos os sentimentos bons e ruins que cultivamos aqui na Terra. Então, nossos ódios, nossos afetos, nossas pessoas que nós amamos, as pessoas a quem temos dificuldade de aceitar no nosso coração, essas pessoas vão vir de novo conosco. Ah, não, peraí, mas eu cuidei do meu marido, eu suportei lá, eu fiz tudo direito, ele desencarnou, eu fiz a minha missão e eu vou voltar com ele. Vai se não foi por amor. Então, quando você desencarnar e você prestar conta, que a gente presta conta, viu? De tudo que a gente fez aqui na Terra, e Deus, lá o nosso anjo, o nosso mentor espiritual, você vai falar, tá vendo? Eu convivi com fulano, eu suportei, eu fiz a minha parte. Aí o nosso benfeitor olha assim pra gente, né? Aí olha assim, olha, você vai voltar com ele de novo. Mas como? Mas eu fiz... Porque você não amou. Olha a importância do amor. Não é fazer por fazer. Não é fazer esperando bônus horas. Não é fazer por obrigação de você ser a esposa e ter que cuidar. É amor. Mas como que eu vou amar aquela pessoa? Você vai amar aceitando a pessoa do jeito que ela é. E não esperando que a pessoa seja o que você quer que ela seja. A gente tem que aceitar as pessoas com a sua parte boa e com a sua parte ruim. Porque nós não somos também somente bondade. Nós também temos o nosso dia azedo, né? Nós temos aquele dia que a gente acorda torto. E a gente não quer que a pessoa, o nosso companheiro, entenda isso? Então, por que a gente não está fazendo isso? Por que a gente quer que todo mundo aceite os meus erros? Mas eu não aceito os erros dos outros. Eu sou perfeita? Não sou. Então, olha aí a grande pulo do gato do espírita, quando ele estuda, quando ele exercita e pratica o bem. Primeiro começando em nós. E depois repartindo com o outro. Não é isso, Antônio? Exatamente, como diz Jesus, tem que amar o próximo a mim mesmo. E o amor que eu tenho que ter por mim é querer o meu bem. E o meu bem consiste em eu deixar de fazer as coisas ruins, fazer as coisas boas, para eu ser feliz. Então tem que ser eu primeiro admitir as coisas erradas que eu tenho, que eu faço, que eu digo, que eu penso. São as coisas erradas para mim. Não vou esperar que minha mulher, os meus filhos, quem seja meus sogros, cunhado, que vão notar que os meus erros e fiquem só eles. Não, eu tenho que ser o primeiro a saber o que está errado e tentar modificar, porque eu quero o meu bem, gente. Eu quero ser feliz, quero viver numa boa. Eu quero viver sem ter que ficar olhando para um lado, para o outro, para onde eu vou. Eu quero andar tranquilo. Então, para andar tranquilo, eu tenho que deixar de fazer as coisas erradas. Então, se eu faço isso para mim, eu tenho que fazer pelos outros também. Eu querer o bem do outro, amar o outro. É o kit básico que eu tenho que dar para todo mundo. Verdade. Eu tenho que fazer isso para todos. Agora, para aqueles meus mais chegados, eu posso fazer algo mais. Não é proibido que eu dê presente para minha mulher, para meus filhos, para minha irmã. Não, para eles eu dou algo mais. Agora, para os que são indiferentes ou supostos inimigos, eu dou bom cumprimento, bom tratamento, atento naquilo que for necessário, isso. Como eu gostaria de que fizessem comigo, da mesma forma. Essa é a ideia, por isso que você falou. Temos que ser espertos, espertos no bom sentido. Usar todos esses ensinamentos para ser feliz, gente. Nós temos que ser felizes. Nós não vamos nos sentir humilhados porque resolvemos aceitar aquela pessoa que não gosta de nós. Mas Jesus que disse, aquele que se orgulhar será rebaixado. Agora, aquele que se humilhar será exaltado. Exatamente. Então, essa humilhação, suposta humilhação, não é uma humilhação, gente. É inteligência, né? Inteligência, é isso aí. Ai. Bem, até me perdi aqui. Vamos lá.
Sabe também, acho que aqui, né? Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo. Já li aqui. Então, vamos lá ver aqui. Tirei o dedinho de onde eu estava. Cabia ao Espiritismo provar, por meio da experiência e da lei, que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, por conseguinte, dar uma razão de ser positiva a uma utilidade prática ao perdão e ao sublime preceito do Cristo. Amai os vossos inimigos, não há coração tão perverso que, mesmo sem dar conta, não se mostre sensível ao bom proceder. É aquilo que você falou do vizinho. Se você tratar bem, ele vai acabar despertando que está fazendo besteira. Mediante o bom procedimento, tira-se, pelo menos, todo pretexto às represálias de um inimigo. Pode-se fazer um amigo antes e depois de sua morte. Com o mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Então, nós levamos esse desafeto em consequências infinitas, séculos às vezes passamos nesse tormento dessa moral, por a gente não sucumbir a gente não deixar o nosso orgulho, a nossa vaidade de lado. Quantas vezes, às vezes, na mesa de desobsessão, a gente encontra aquele espírito que fica ali vagando no etéreo séculos, milênios, porque ele não consegue perdoar, ele não consegue sucumbir e fica ali perdendo tempo, né? Porque na sua mente ele ficou preso a esse momento ruim da sua vida e ele não consegue ultrapassar. E assim como nós estamos ainda na carne, vamos tirar esse momento, vamos dar esse segundo passo e sair dessa água, dessa poça que a gente está e que a gente não consegue sair e que já passou o tempo de nós nos mudarmos, de nós sermos diferentes. Como o Antônio falou, cabe a mim dar o primeiro passo. Mas por quê? Porque eu que estou aqui ouvindo, eu que estou aqui com o livro na minha frente, eu sou o estudante. Então cabe a mim passar o conhecimento. Muito bem, Luz Marina. É isso aí, gente. Hoje nós estamos terminando aqui esse programa especial. Espero que vocês tenham gostado e que nós vamos frequentemente voltar a fazer essa dupla para nós estudarmos aqui o Evangelho. Mas por hora o tempo se foi, então nós vamos encerrar aqui, desejando a vocês todos muito boa noite, muita paz. Boa noite e muita paz. Fiquem com Deus. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.